Como fazer uma reserva de emergência? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o que é reserva de emergência, quanto devo aplicar e onde aplicar para não ficar desesperado se por acaso eu precisar. Quero compartilhar com você os 4 melhores investimentos para aplicar a sua reserva de emergência. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é o Anderson Sabino e esse é um canal de finanças e investimentos. Então bora para cima porque os boletos não tiram férias, mas eu sim. Ter uma reserva de emergência é essencial para garantir um futuro tranquilo. E você vai aprender de maneira simples como fazer um fundo de emergência agora mesmo. A vida é repleta de imprevistos e nem sempre estamos preparados para eles. Quando se trata de um imprevisto financeiro, a reserva de emergência é um recurso que ajuda você a não sentir tanto os impactos. Nós sabemos o quanto pode ser complicado dar o primeiro passo rumo à organização financeira. Por isso, eu quero te ajudar como fazer a sua reserva de emergência ou reserva financeira, da forma que você queira chamar. Quero apresentar para você 4 investimentos para aplicar a sua reserva. A gente começa respondendo uma pergunta simples: o que é reserva de emergência? Eu sei que tem muita gente que não sabe o que é reserva de emergência ou reserva financeira. E isso não é problema nenhum. Isso não é vergonha nenhuma. Uma reserva de emergência ou reserva financeira é um dinheiro guardado mensalmente para lidar com imprevistos sem a necessidade de alterar o orçamento ou de se endividar. Essa quantia de dinheiro guardada é importante para lidar com mais tranquilidade em possíveis emergências. Algumas situações como bater o carro, problemas de saúde, desemprego, tudo isso já causa bastante estresse. Agora imagina você ter que recorrer a bancos para fazer empréstimos, se endividar, se enrolar todo. Eu tenho certeza que vai deixar tudo muito mais complicado. Então é fundamental fazer uma reserva de emergência. E como fazer uma reserva de emergência? A reserva de emergência é um dinheiro que precisa ser aplicado em investimentos que permitam o resgate em curto prazo, ou seja, que permite o resgate imediatamente em caso de necessidade. Deixar o dinheiro investido ao invés de deixá-lo parado no banco é fundamental para não perder o poder de compra com o tempo, já que ele será corroído pela inflação. O primeiro passo para fazer uma reserva de emergência e então começar a investir é se organizar financeiramente. Pensando nisso, eu separei alguns passos para você começar a construir a sua reserva com segurança. Primeiro passo: faça um orçamento pessoal. Organize as suas contas e entenda como você gasta o seu dinheiro. Inclua gastos fixos como aluguel, energia e gastos variáveis como cartão de crédito. Segundo passo: tenha controle financeiro. Na medida em que você sabe exatamente como gasta o que ganha, ficará muito mais fácil planejar as suas finanças e cortar os gastos desnecessários. O terceiro passo é muito simples: poupe uma parte da sua renda. Eu digo simples porque é questão de nós nos organizarmos. Quando a gente se organiza, fica muito mais simples você separar uma quantia todos os meses, todo mês você separar um valor para fazer o seu depósito, para guardar, para fazer o seu investimento. O terceiro passo é poupe uma parte da sua renda mensal. Defina um valor para guardar todo mês. Essa meta precisa ser realista e de acordo com as contas que você fez. Dito isso, anota aí os 4 melhores investimentos para aplicar a sua reserva de emergência. E o primeiro investimento é no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público de renda emitido pelo governo. Basicamente, ele consiste em um empréstimo do seu dinheiro para financiamento de áreas como saúde, educação, infraestrutura. Em troca, você recebe uma taxa de rentabilidade, que no caso é a própria taxa Selic. O Tesouro Selic possui liquidez diária, ou seja, você tem a possibilidade de resgatá-lo a qualquer momento. Além disso, ele tem uma rentabilidade diária, fazendo com que seja muito provável que você resgate um valor maior
do que o que você aplicou, mesmo em uma aplicação de curtíssimo prazo. A venda deste ativo pode ser feita a qualquer momento, pois o próprio governo faz a recompra. E a liquidação se dá em D+1, ou seja, em um dia útil o dinheiro estará na sua conta. O segundo investimento é no CDB com liquidez diária. O CDB é um certificado de depósito bancário com liquidez diária. É uma boa alternativa para a reserva de emergência. Como ele é emitido pelos bancos, é possível encontrar taxas de rentabilidade próximas ou maiores que o CDI, Certificado de Depósitos Interbancários. Assim, você poderá ter uma reserva com boa remuneração e com vantagem de resgatar o valor investido a qualquer momento. Diferentemente do Tesouro Selic, a liquidação pode ocorrer no mesmo dia. O terceiro investimento é no fundo de renda fixa. Os fundos de renda fixa são carteiras que investem no mínimo 80% do patrimônio em títulos de renda fixa como Tesouro Direto. Ele apresenta o diferencial de ter um gestor profissional que faz as alocações de ativos e acompanha diariamente a aplicação. O objetivo é conseguir o melhor rendimento. Por ser composto por títulos de renda fixa, os retornos geralmente são próximos ao CDI. Os melhores fundos conseguem desempenhos bastante atrativos. Para a reserva de emergência, o ideal é que a aplicação tenha prazo de liquidação e cotização até D+1. Se por acaso você precisar do valor investido com urgência, não haverá nenhum transtorno. Um ponto de atenção é que os fundos de renda fixa não possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, do FGC. Os fundos de investimentos possuem taxa de administração. Alguns deles têm ainda a taxa de performance, quando a rentabilidade supera o previsto. Você deve considerar esses custos antes de investir, para saber se os rendimentos são maiores que as despesas. Antes de te passar a próxima dica, já se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações, dê o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar outras pessoas e esse conteúdo vai ajudar essas pessoas a mudar a sua vida financeira, abrir a sua mente com relação às finanças e a investimentos. Agora que você já se inscreveu, já deu o seu like, bora para o quarto investimento, que é o Fundo DI. Outra alternativa para a reserva de emergência é o Fundo DI. Ele é um fundo de investimento referenciado na taxa DI. Dessa forma, a composição é feita com ativos de renda fixa indexados à taxa CDI. Se você quer ter uma reserva de rentabilidade em linha com CDI, essa pode ser uma opção. Como nos fundos de renda fixa, os fundos DI também não possuem cobertura do FGC. Agora que você já sabe onde investir, eu quero te dizer também onde não investir a sua reserva de emergência. Todos os investimentos até agora possuem em comum a alta liquidez, ou seja, a facilidade de resgatar os valores, de transformar o investimento em dinheiro na sua conta. É assim porque o principal objetivo de ter uma reserva financeira está em dispor da quantia para utilização de forma urgente e imediata, quando um imprevisto ou emergência surgir. Por causa disso, é importante que você aplique o seu dinheiro em fundos que permitam o resgate no dia seguinte ou em poucos dias após solicitado. Então fica fácil entender por que os investimentos de baixa liquidez não são indicados para formar sua reserva de emergência. Por exemplo, os fundos que costumam ter um risco mais alto, como os multimercados, os cambiais e os fundos de ações, não são recomendados para quem precisa de valor disponível em poucos dias. É tudo uma questão de liquidez e não apenas de rentabilidade. Entendido até aqui? Beleza. Então, quanto preciso guardar na minha reserva de emergência? Uma das dúvidas mais frequentes entre as pessoas que querem fazer uma reserva de emergência é sobre quanto dinheiro eu preciso guardar. Todos os especialistas recomendam que ele deve conter entre 6 a 12 meses das suas despesas. Agora que você já sabe como funciona uma reserva de emergência, não fique sem fazer a sua se você deseja ter um pouco mais de segurança no futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.